de Lucas, capítulo 17, versículos 28 em diante. Diz o seguinte: como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Então Jesus está falando a respeito da sua vinda. A fim de que, no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então ele disse que será como nos dias de Ló. E levando-se em consideração que cremos nós que nós já estamos nos dias em que Jesus se há de manifestar, a sua vinda, acredito que está mais próxima do que nunca, os sinais estão aí. Eu quero examinar os dias de Ló e destacar alguns personagens que aparecem nos dias de Ló, mostrando que esses compõem a igreja de hoje. Então, essa história está basicamente em Gênesis 19, e em Gênesis 19 eu quero destacar pelo menos três tipos de personagem que aparecem no contexto da destruição de Sodoma e Gomorra. Na verdade, eram 5 cidades: Sodoma, Gomorra, Zeboim e Adimá. A quinta cidade, que era a cidade de Belá, depois passou a se chamar Zoar, que significa pequena, porque Ló intercedeu por ela para que os anjos não a destruíssem. Mas o primeiro tipo de personagem que eu quero destacar aqui nesse texto, de Gênesis 19, são os 2 anjos que Deus enviou para destruírem Sodoma e Gomorra. Esses 2 anjos foram enviados por Deus a Sodoma, e Ló morava em Sodoma, e não somente para destruir as cidades da planície, mas também para salvar a família de Ló. E aí eu quero, dentre as coisas que esses anjos fizeram, eu vou ler o verso primeiro. Gênesis 19, 1 diz assim: e vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto em terra. Então nós já sabemos da história que, apesar da relutância dos anjos em se hospedarem com Ló, finalmente eles aceitaram. E durante aquela noite, os homens de Sodoma cercaram a casa de Ló e tentaram violentar os anjos. Eu vou destacar apenas aqui um fato da ação dos anjos em Sodoma, até para defender Ló e a si mesmo. Então diz assim, Gênesis 19, 10. Aqueles homens, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa, e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então os anjos feriram de cegueira os homens que tentavam invadir a casa de Ló. Aí não sabemos se eles fizeram isso usando algum instrumento, algum aparelho, alguma arma, ou se foi de outra maneira. O certo é que eu quero deixar esse registro aqui, que foi uma ação, creio eu, sobrenatural dos anjos. Aí eu quero comparar essa ação dos anjos com uma ação que está em Atos capítulo 13, que nós vamos encontrar Paulo e Barnabé fazendo algo semelhante. Então vamos ver aqui. Atos 13, eles... Vamos ver aqui.
Verso 6. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a Barnabé e a Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, que assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Então, esse primeiro tipo de personagem representado pelos anjos, lá na história dos dias de Ló, eu quero compará-los a esses dois personagens apostólicos que estão aqui, que são Paulo e Barnabé. É claro que, naturalmente, eu estou comparando anjos com homens, né? Mas eu vou... Até para tirar a dúvida, que Barnabé é chamado de apóstolo também. Então, em Atos 14, verso 14, diz assim: Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram seus vestidos e saltaram para o meio da multidão, clamando. Então, os apóstolos Paulo e Barnabé, o Barnabé e Paulo, para mostrar que Barnabé também é chamado de apóstolo aqui no texto. Então, pode ser até que eu esteja forçando um pouco a barra aí nessa comparação ou nessa aplicação, porém, pelo menos na época da igreja primitiva, havia esses personagens apostólicos, que faziam sinais de prodígio, e eu acho muito interessante que, da mesma maneira como os anjos feriram de cegueira os habitantes de Sodoma, os homens de Sodoma, que tentavam violentá-los, e até mesmo o próprio Ló, os apóstolos Barnabé e Paulo, especialmente Paulo, que é dito aqui, era cheio do Espírito Santo, Barnabé também era. Eles, pelo menos Paulo, teve a mesma autoridade para ferir de cegueira o seu oponente, que era Elimas, o encantador. Mas vamos deixar esse personagem aí de lado. Hoje, por exemplo, que nós estamos vivendo nos dias que eu acredito que antecedem a vinda de Jesus, a pergunta que eu faço é: será que esses personagens apostólicos que são representados pelos anjos na época de Ló, nos dias de Ló, e que na época do Novo Testamento aqui os apóstolos tinham essa autoridade, será que hoje tem esse tipo de personagem? Não sei. Deveria ter. Todavia, como nós não sabemos, né, talvez alguém saiba de pessoas que têm essa autoridade para fazer o que Paulo fez. Ou alguém que tem essa fé, né, para proferir uma sentença dessa. Mas, como não sabemos, vamos deixar para lá. Porque eu vou avançar para o próximo personagem. Como foi nos dias de Ló, eu quero me deter um pouco agora na figura de Ló. Ló, ele em primeiro lugar, eu quero dizer que Ló era crente, né? Então, apesar de todos os seus problemas, as suas contradições, os seus percalços, mas Ló era crente. Por que nós sabemos disso? Porque o Novo Testamento atesta isso. Então, vou ler, por exemplo, segunda carta de Pedro, capítulo 2, vocês vão ver aí que Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, por 3 vezes chama Ló de justo.
Então, justo é porque ele era realmente justo, é que ele era convertido, porque ele era da família da fé, ele realmente era salvo. Então, ele é a figura de um crente. Então, vamos ver, segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 7. Diz assim: e livrou o justo Ló, olha, o justo Ló, Ló era justo, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, novamente o justo aí, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa. A sua alma justa. Pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Então, vamos ver aqui, no próximo versículo. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Então, não é por acaso que o Espírito Santo, por meio de Pedro, chama Ló de justo pelo menos 3 vezes aqui. E creio eu que isso que ele fala aí, que Ló sofria em Sodoma, afligia todos os dias a sua alma justa por ver e ouvir as obras injustas dos ímpios. É a situação que qualquer um crente que seja realmente convertido vive hoje, né? Vivemos no meio de um mundo cheio de injustiça e impiedade, e um crente verdadeiro em quem o Espírito Santo habita, ele se aflige por conviver num ambiente desse, né? Então, a primeira coisa que eu destaco, então, é esse fato de que Ló era realmente crente, era convertido. E aí eu diria que eu chamaria o crente Ló, né? Nos nossos dias, nos dias finais que nós temos o crente Ló também, esse personagem aí. A vida de Ló é cheia de problemas. Ele era da família da fé. Sabemos que ele era sobrinho de Abraão. E mais recentemente eu aprendi que não era somente sobrinho. Ló não era somente sobrinho de Abraão, mas era também cunhado. Que Ló era irmão de Sara. Em Gênesis capítulo 11, quando está traçando a genealogia da família de Abraão, vai falar lá numa mulher chamada Iscar. Então, Abraão casou com Sarai. Aí Flávio Joséfo disse que Iscar era Sarai. Portanto, Ló era irmão de Sarai ou de Sara, depois se tornou Sara, né? Então aí nós vemos que o parentesco de Abraão com Ló era duplo. Ele era tanto sobrinho de Abraão, porque era filho do irmão de Abraão, e era também cunhado de Abraão, porque era irmão de Sara. Então ele era da família da fé. Mas a trajetória, né? Só a vida de Ló daria para nós fazermos aqui, tirar muitas lições, mas não vai dar tempo de fazer isso. Eu quero só mostrar aqui em Gênesis 13, quando Ló se separa de Abraão. Vamos ver aqui, Gênesis 13, a partir do verso 11. A partir do 10. 10 diz assim: levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até chegar a Sodoma. Eu acho interessante essa expressão aqui. Tem uma tradução que diz assim: Ló foi armando as suas tendas até chegar em Sodoma. Parece descrever a vida de um crente, que ele vai fazendo concessões para o mundo e vai armando as suas tendas na direção do mundo, se espiritualizando aqui
ele vai fazendo concessões até que ele vai morar em Sodoma. Significa aí, espiritualmente falando, ter comunhão com o mundo, né? Foi o caso de Ló. Então Ló, que era esse personagem dos dias de Ló, que representa um crente dos nossos dias, ele tinha uma série de problemas na vida dele. Ele casou com a mulher de Sodoma, embora a Bíblia não diga isso diretamente, claramente, mas deduzimos que Ló casou com a mulher de Sodoma, isso que significa uma mulher que não era da família da fé, não era da família de Abraão, e teve 2 filhas, que pelo que tudo indica também não eram convertidas pelas obras que elas praticaram. Então Ló era o tipo de crente assim com a vida minada, uma família constituída dessa maneira. E quando os anjos chegaram lá em Sodoma para destruir a Sodoma, eles avisaram Ló que eles estavam ali para destruir Sodoma, mas que eles deveriam salvar a família de Ló. Por isso que o Novo Testamento diz mais de uma vez, né? Serás salvo tu e a tua casa. O propósito de Deus é salvar nós e a nossa casa. Porém, na prática mesmo, nós percebemos que nem sempre a casa é salva, porque depende de alguns fatores. E aí nós vemos aí no comportamento de Ló, que Ló era... Vamos ver o que ele fez aqui. Uma das coisas que Ló fez é que nós percebemos que ele não tinha autoridade no testemunho dele. Eu vou ler o verso 14, Gênesis 19, 14. Então saiu Ló e falou a seus genros e aos que haviam de tomar as suas filhas e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Aí veja só. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. Outra tradução diz: os seus genros pensavam que ele estava brincando, né? Ele foi tido como quem estava brincando, não levaram a sério a advertência dele. Então isso revela o comportamento de alguns de nós, né? Eu vou até me incluir porque nós não sabemos. O nosso testemunho não tem autoridade na medida em que a nossa vida está minada espiritualmente. Por morar em Sodoma, então todas essas questões na sua vida, o testemunho dele não tinha autoridade. Ele falava, mas não tinha autoridade. E aí as pessoas que ouviram, no caso aí, os seus futuros genros, acharam que ele estava brincando. Por isso que eu sempre digo que na questão do evangelismo não é só sair por aí falando de Jesus, não. Se a nossa vida não estiver revestida de autoridade, a verbalização do nosso testemunho vai ser fraca, né? No caso, rejeitada. Outra coisa que nós vemos aí no comportamento de Ló é que ele era assim como que insensível, ele estava insensível, que os anjos estavam ali dizendo: olha, nós vamos destruir a cidade. E ele estava como que sem perceber a seriedade da situação. Verso 16. Antes o 15, os anjos dizem assim: ao amanhecer, os anjos apertavam com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e suas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Aí vem: ele, porém, demorava-se. Ou seja, sem pressa, não discernia que havia uma urgência, que a coisa era séria. E aí os anjos apertando com ele, né? Verso 17: aconteceu que, tirando-os para fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Verso 18: e Ló disse: assim não, Senhor. Ou seja, calma, para que tanta pressa, né? Assim é que nós temos que ter cuidado, porque nós percebemos que no mundo hoje o cerco está se fechando. As coisas estão acontecendo rapidamente, as profecias se cumprindo. O diabo desceu até nós, né? A Bíblia diz: irado, porque sabe que pouco tempo lhe resta. E temos crentes que estão assim, sem discernimento, sem perceber a gravidade da situação,
sem perceber a urgência do momento. E aí, calma, para que toda essa pressa, né? Era assim que Ló estava, meio que insensível, sem discernimento espiritual, para perceber a gravidade da situação. A cidade que ele morava estava quase para sofrer a destruição e ele não estava sentindo isso. Então, eu quero deixar essa observação sobre a vida, o crente Ló, né? O crente Ló, muitos crentes hoje, né? E como é que nós podemos fazer para não sermos isso aí? Agora, eu quero chamar a atenção para o terceiro personagem aqui, que eu acredito até que esse deve ser o nosso modelo, né? É o crente Abraão. O crente Abraão, o nosso modelo, né? Primeira coisa que nós vemos na vida de Abraão, esse personagem que está aqui no dia de Ló, é que Abraão nunca morou em Sodoma. Abraão não morava em Sodoma. Até por orientação de Deus, ele peregrinou na terra da promessa, habitando em tendas com Isaac e Jacó. Depois Hebreus 11 vai dizer isso. Nunca morou em Sodoma. Essa questão do morar em Sodoma, o Ló morava em Sodoma, Abraão nunca morou. Para mim, o significado espiritual é assim, a intimidade com o mundo, né? A intimidade com o mundo. Você está muito enturmado com o mundo. Você está totalmente integrado com o mundo. Você está espiritualmente ali, praticamente casado com o mundo. A sua vida está minada, né? Então, apesar de nós vivermos no mundo, fisicamente falando, é como se todos nós morássemos em Sodoma, mas à luz do Novo Testamento nós podemos manter uma distância do mundo no sentido espiritual, né? Por isso que depois Romanos 12, Paulo vai dizer: não vos conformeis com este século, ou com esta era, né? E depois João vai dizer, 2,15, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência da vida, dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Então João tem muito a dizer. Tiago diz assim: não sabeis que é o Espírito que ele fez em nós habitar, anseia por nós até o ciúme, e chama de adúlteras, né? Adúlteras, esse é o termo que está lá. Em Tiago, eu creio que é 4, verso 5, por aí. Então nós temos que ter cuidado para não ter comunhão com o mundo, né? Porque no caso aí de habitar em Sodoma é isso aí, ter comunhão, né? Se sentir à vontade, compactuar, fazer alianças e tal com o mundo, o padrão do mundo. O mundo já é no maligno, diz a Bíblia. Então Abraão, nosso modelo, nunca morou em Sodoma, significa que ele mantinha uma distância do mundo. E aí nós percebemos que nesse contexto dos dias de Ló, Abraão, ele intercedia. No capítulo 18 de Gênesis, nós vemos que houve um extenso diálogo entre Abraão e Deus, né? Abraão intercedendo diante de Deus. E aí Abraão diz: Senhor, se houver 50 justos em Sodoma, tu destruirás a cidade por causa dos 50. Aí Deus disse: se houver 50 justos em Sodoma, não destruiria a cidade. E aí ele foi baixando, né? Ele foi... ele disse assim: e se houver 45, o Senhor vai destruir a cidade por causa dos 5? Aí Deus disse: não, se houver 45, não destruirei. Aí ele disse: 40, e também não destruirei. Ele foi barganhando com Deus, né? E aí eu sei que ele foi, disse: 30, também não. 20, também não. Finalmente, Abraão chegou até a dizer assim: se houver 10 justos, Senhor, em Sodoma, tu destruirás a cidade? Aí Deus disse: se houver 10 justos em Sodoma, eu não destruirei a cidade. E aí para aí, né? Não sei se quem parou a conversa foi Deus ou foi Abraão. Mas aí nós já aprendemos que a presença de justos na cidade pode impedir a destruição da cidade. Então lá no caso de Sodoma, se houvesse 10 justos, Deus não destruiria Sodoma por causa dos 10 justos. Mas pelo visto só havia um. E esse um chamava-se Ló. Ainda que era um justo meio fraco, mas ele era justo, né? Às vezes eu me pergunto, das cerca de 5.500 cidades do Brasil, acredito que cidades
incluindo vilas e municípios, né? Será que há 10 justos em cada cidade? Não sei, espero que haja. E aí, Abraão, ele intercedeu por Ló. E aí eu diria que esse tipo de crente hoje, né, que é o crente Abraão, além de ele ter uma vida separada do mundo, ele é um intercessor, né? Ele é um intercessor. É que eu vejo que Abraão intercedeu não somente por Ló, seu sobrinho e seu cunhado, que era da família dele, mas de certa maneira a intercessão dele era por toda a cidade, porque ele estava tentando convencer Deus a não destruir a cidade. Então eu acredito que esse é o papel do crente, crente Abraão, crente espiritual, diria eu, é fazer intercessão pelo mundo, não somente pelo mundo, mas até por aqueles que são da nossa família no sentido espiritual agora. Eu creio que o fato de Ló ser da família de Abraão, nós podemos aplicar no sentido de que a nossa família espiritual tem muitos crentes, né, e que precisam da intercessão. Seja por causa da perseguição que sofrem em alguns países, ou seja porque estão tão contaminados com o mundo, enfraquecidos, que já não tem mais força para lutar. E aí, o crente Abraão intercede por esses também, pelos seus irmãos, da sua família. Por exemplo, aqui em Gênesis 19, depois que Deus destrói, né, choveu fogo e enxofre do céu. Mas no verso 29 diz o seguinte: e aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. Deus se lembrou de Abraão. Eu creio que Deus se lembrou da intercessão de Abraão, que estava realmente intercedendo por Ló quando dialogou com Deus, né? E aqui, então, vemos aí que Ló foi salvo, tirado da cidade antes dela ser destruída pela intercessão de Abraão. Deus lembrou-se de Abraão. Tem até um texto em Isaías, que eu não sei se eu vou achar agora, não estou me lembrando bem, que fala que, deixa eu ver se eu me lembro desse texto, Isaías 60, será que é isso mesmo? Vamos ver aqui, não sei se é isso mesmo, 60, acho que não é 60 não. Mas é um texto que diz assim, já sei, 62, 6, que diz o seguinte: ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite não se calarão. Ó vós que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós. Tem uma outra versão mais erudita, mais de acordo com os originais, é assim: que fazeis lembrada ao Senhor. Né? Os vigias sobre o muro para fazer lembrada ao Senhor, todo dia e toda noite não se calarão. Ou vós que fazeis lembrada ao Senhor, não haja silêncio em vós. Eu sei que o tradutor diz assim: não, mas eu não vou traduzir por lembrado, porque Deus não esquece. Claro que Deus, ele pode até não esquecer, mas na palavra de Deus diz: Deus se lembrou de fulano de tal. Né? E um dos objetivos da oração é fazer Deus se lembrar. Talvez Deus não esqueça, mas Ele quer que nós estejamos insistindo, diz: ó, o Senhor prometeu isso. O Senhor disse que salvaria a mim e a minha família, então se lembre disso. Acredito que era o que Abraão estava fazendo. Lembrando Deus, o Senhor falou, né, tal coisa, lembrar as promessas de Deus. Como alguém já escreveu um livro chamado Orando a Palavra, né? Que é fazer lembrar Deus das promessas que Ele fez, e isso Abraão fazia. Então, como nos dias de Ló, eu quero encerrar dizendo que nos nossos dias, ainda que, eu ainda diria até assim, existe o crente mulher de Ló, porque Jesus disse em Lucas 17:32, lembrai-vos da mulher de Ló. Fico me perguntando por que Jesus disse essas palavras misteriosas, lembrai-vos da mulher de Ló.
E aí, porque eu creio que existe o crente mulher de Ló também hoje na igreja. E também tem o crente filha de Ló. Mas eu não quero falar sobre essas duas personagens, porque tudo indica que a mulher de Ló não era convertida, e as filhas de Ló também não, pelos frutos que a conduta delas. Então eu me atenho a essas três figuras aqui, né? Que tipo de crente nós somos ou queremos ser, ou podemos ser? Será que nós podemos ser? Eu creio que Ló não é um bom modelo para nós. Ele era crente, como a Bíblia diz, o tal será salvo, todavia como que pelo fogo, mas eu creio que o modelo melhor é Abraão, porque é um crente mais coerente. Enquanto que aqueles dois anjos, que eram dois crentes apostólicos, e tem ali um padrão semelhante a de Paulo e Barnabé, que entra com aquela autoridade apostólica, como é uma coisa muito elevada, o ideal é que tivesse. Eu não sei se tem, mas deixa a cada um essa reflexão. Que nós procuramos ser pelo menos o crente Abraão, né? Que ele é humano, teve falhas, mas ele é o modelo de crente do Antigo Testamento. Já viu isso? Como foi nos dias de Ló, será nos dias em que o Filho do Homem se há de manifestar. Oxalá que quando Jesus se manifestar, nós estejamos seguindo o exemplo de Abraão e não o exemplo de Ló. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus, amém.